quero ler 2 versículos em 2 livros. Primeiro é João 10, versículo 22 e 23. Quando você encontrar João 10, você diga aleluia. Se você não trouxe Bíblia, trouxe só caderninho, nós temos o versículo exposto aqui. João 10, 22 diz assim: celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão. João 10, 22 e 23. Agora abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Quando você encontrar Daniel, você diga aleluia. Isso, que bênção. Daniel capítulo 11, versículo 31 e 32 diz assim: e estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fala comigo: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Há uma profecia de Daniel de que Jerusalém passaria por alguns momentos difíceis e seria invadida por um povo, e esse povo faria com que a profanação chegasse no santuário, e aquele serviço que deveria ser contínuo fosse também exterminado. E que serviço contínuo era? Dentro do santuário, do templo do Senhor, havia uma peça que chama-se candelabro, são as 7 hastes. No livro do profeta Isaías, do capítulo 11, você vê essa passagem falando dos 7 Espíritos de Deus. Então o sacerdote tinha que todos os dias colocar azeite lá dentro do compartimento, para que a luz pudesse estar acesa dentro do santuário. Interessante que há uma réplica dessa menorá, desse candelabro lá em Jerusalém, dentro de uma redoma de vidro, que já é a menorá que vai ser colocada dentro do templo que vai ser edificado, não o templo do Edir Macedo, mas o templo que vai ser edificado lá em Jerusalém. Interessante que quando você chega perto dela, há uma beleza nela, ouro puro, fino, mas quando você chega mais próximo dela, e você começa a olhar com riqueza de detalhe, quando você olha na coluna central, que é o compartimento do meio, ele que dá sustentação a todas as demais 6 hastes, e aquilo simboliza Jesus. E todas as hastes que estão colocadas em volta dela para dar as 7, quando a chama é colocada, ela fica jogando luz em direção daquela que está no centro. Ela foi milimetricamente calculada. Esse era o trabalho do sacerdote, esse era o trabalho dos levitas, que cuidavam do templo além da adoração. Pois bem, isso aconteceu que o templo foi invadido. Eles foram, na verdade, destruídos e começaram a trazer profanação. Quando nós olhamos para a profecia, nós também lemos em João de que existia a festa da dedicação, e Jesus estava lá, era inverno, estava participando, ele estava no pórtico de Salomão, ou seja, Jesus também celebrava essa festa, porque ela se deu em meados de 180 antes de Cristo. Então Jesus também participou da celebração da festa de Hanukkah, que se faz todos os anos. Eu não sei, eu não me lembro do Júlio, mas o ano passado, a primeira noite de Hanukkah, eu celebrei em Jerusalém. Toda a cidade fica decorada com Hanukkah, que é uma peça de 9 hastes, por causa do milagre que lá aconteceu. E elas vão sendo acesas uma haste por noite, para que aquilo se torne algo muito poderoso e grande na festa do povo. E eles celebram sempre com uma comida que é um sonho, e eles trazem à memória aquilo que o Senhor fez. Mas para que você pudesse ter entendimento disso, eu separei algumas informações que ela vai colocar para mim na próxima tela. Olha só: celebração da festa das luzes, a raiz da palavra Hanukkah é Hanak, e que é usada tanto para se dedicar, consagrar ou separar. Por isso que a festa de Hanukkah, ela tem 2 significados: ou ela é a festa das luzes, ou a festa da dedicação, ou então da rededicação,
porque que se demonstra a reconsagração que foi feita no templo depois daquela destruição e da profanação que você vai entender na história já já. Como para indicar uma reconsagração, uma purificação, uma santificação e uma restauração. Pula, olha lá agora. Nos dias que marcaram o surgimento desta festa, mais ou menos em 180 a.C., o templo e os muros de Jerusalém novamente tinham sido reconstruídos, mas o povo estava dominado, nesta época, por povos de origem grega e por um monarca chamado Antíoco Epifânio, um dos homens mais impiedosos e malignos que já viveram, prefigura do anticristo, e que ainda reinará sobre as nações da terra e se levantará contra Deus e seu povo. Olhe para mim. Esses dias, quando eu meditava na festa de Hanukkah, o Espírito de Deus falou algo comigo assim: Paulo, percebe aonde que o nosso adversário vai trabalhar? Onde que o diabo tentou tocar? Ele tentou trazer profanação no templo, aonde na verdade a glória de Deus se manifestava. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que eu e você somos templo do Espírito Santo. Quando nós andamos na rua sozinhos, nós somos templo. Quando nós nos juntamos aqui, nós somos igreja. E o que o diabo quer fazer? O diabo quer destruir e profanar o templo, o lugar da manifestação da glória de Deus. E o que o diabo faz hoje para o povo de Deus nos dias atuais? Tenta profanar o nosso templo de intimidade com o Senhor, colocando em nós um relaxo espiritual, colocando em nós um esfriamento espiritual, colocando em nós uma falta de vontade de fazer as coisas do Senhor como se deveria ser feito. O diabo tenta hoje fazer com que o nosso templo, que é a habitação do Senhor, seja profanado, contaminado, seja alterado o seu projeto original. E lamentavelmente, irmãos, nós temos visto hoje muitas pessoas, não aqueles que estão iniciando na jornada do Senhor, mas aqueles que já estão caminhando, estão se esfriando, estão se aventurando, estão vivendo segundo aquilo que o próprio Satanás deseja que nós façamos. Vivamos uma vida de qualquer maneira, uma vida sem intimidade, uma vida sem busca do Espírito Santo, uma vida sem viver em santidade, sem estar não se purificando, se contaminando. A cada dia que passa, nós temos mais acesso às informações, nós temos mais visual sendo piscado aos nossos olhos para roubar a nossa atenção. Sempre tem coisa muito mais interessante sendo apresentada para nós do que fazer a leitura da Bíblia. Sempre tem coisa mais importante para a gente fazer em casa do que vir participar de um estudo bíblico. Sempre tem uma atividade na nossa casa roubando o nosso tempo para nós não estarmos na celebração dos meios de semana. Sempre, na verdade, acontece de chegar um parente ou alguma coisa impedindo a gente de estar no domingo celebrando, se assentando à mesa com o Pai. Por isso que dentro da igreja de Jesus tem muita gente não comendo do pão, mas comendo das migalhas. A pastora Rosana pregou isso na quinta-feira aqui, ministrou isso na nossa vida. Existem muitas pessoas que estão raquíticas, se arrastando espiritualmente, porque em vez de dar prioridade dela ser se assentar à mesa para comer do pão do Pai, ela se contenta com as migalhas. Isso significa que o nosso templo, que é o ponto de contato, que é na verdade o lugar da manifestação de intimidade com o Senhor, tem sido profanado por aquilo que o nosso adversário está colocando diante de nós. Constantemente a gente escuta no meio do povo cristão, do meio gospel, dizendo: eu não sei, estou frio, ou quando não, eu não sei, eu não consigo sentir o que os outros sentem. Mas na verdade ninguém consegue sentir se a casa não estiver limpa, ninguém consegue sentir se o altar não estiver restaurado, ninguém consegue buscar e tocar na face do Pai, porque primeiro a gente se limpa. Ele nos chama: venha do jeito que você está, mas não permaneça como está. O grande problema nosso é achar que do jeito que a gente acha que está fazendo, está ótimo. Não, a nossa pergunta é: Pai, do jeito que estou fazendo tem te agradado? Do jeito que estou vivendo tem te exaltado? Da forma, Pai, como eu tenho me posicionado, tem te honrado? Irmãos, nós não precisamos fazer culto de honra aqui na igreja, porque aqueles que obedecem a Deus já vivem dentro de um princípio de honra. Você só precisa ensinar honra para aqueles que não vivem obediência, porque aqueles que vivem obediência sabem honrar a Deus em primeiras coisas, em primeiro lugar, sabem honrar as pessoas que Deus coloca como autoridade sobre as nossas vidas. Não precisa ficar debatendo isso, porque, irmãos, eu não preciso dar grito aqui para mostrar para você que tem autoridade. A autoridade não se ganha no grito, a autoridade se ganha nas nossas ações.
Tem um monte de gente que quer mostrar que tem autoridade, fazendo alterações na sua própria vida, ou quando não, mudando até mesmo a imposição de voz. Tudo que Deus está querendo é que o nosso templo não seja profanado. Muitos de nós, quando nós ficamos um culto, ou 2 cultos, sem estar ouvindo a palavra de Deus, ficam perturbados. Eu não sei você, se você já foi viajar, irmão, e não pôde participar dos cultos, você não vê a hora de vir para a igreja. Mas, amado, se você ficar 3, se você ficar 4, quando você chegar aqui na igreja, no próximo culto, você não está entendendo mais nada. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós saímos da esfera. Ah, mas eu adoro em casa. Irmãos, a Bíblia diz, não é o Paulo que está falando, é a Bíblia que diz que nós precisamos congregar. Porque quando nós congregamos, nós passamos a não ser templo, nós passamos a ser igreja. Ou seja, como igreja manifestamos o que somos como templo. Presta atenção que você vai ter que raciocinar o que eu vou falar agora. Por que que nós temos visto o diabo ter condições de tocar na igreja de Jesus? A Bíblia diz que contra as portas da igreja o inferno não prevalece. Mas por que que o inferno prevalece contra a igreja hoje? Porque os templos estão profanados e sujos e contaminados. Por que que tem fofoca? Porque o templo está sujo. Por que que tem falatório? Porque o templo está sujo. Por que que tem gente que fica metendo bedelho na vida do outro? Porque o templo está sujo. Por que que as pessoas criticam os outros? Porque o templo está sujo. Por que que as pessoas falam palavrão? Porque o templo está sujo. Por que que as pessoas pensam pornografia? Porque o templo está sujo. Por que que as pessoas têm necessidade de ficar tocando aquilo que é impuro? Porque o templo está sujo. E aí como é que a igreja vai ser se o templo está sujo? Perdido. A igreja vai ser fraca. A igreja vai ser vencida. O diabo vai prevalecer contra a igreja. O diabo vai colocar trincheiras e o povo do Senhor vai cair nas trincheiras. Por que que o povo do Senhor está caindo? Irmão, escute, a cada 10 pessoas que batizam nas águas, 6 desviam. Escute o que eu estou falando, se isso não doer no seu espírito, significa que o nosso tempo está podre, não está sujo. De cada 10 pessoas que aceitam Jesus hoje, 6 desviam. Escute agora, presta atenção, tem mais gente desviada na rua do que gente dentro da igreja. Ai, apóstolo, mas é a escolha dela. Eu concordo com você, porque é a escolha. Mas o templo está sujo. Quando o templo está sujo, a igreja não é forte. Porque a igreja é constituída de templo. Fala isso para o teu irmão, a igreja, ela é constituída de templo. Fala assim para ela, que sois de oi você. A pergunta que o Espírito Santo me fez naquela hora, e disse assim: Paulo, vocês vão celebrar Hanukkah, que é uma festa de dedicação, de reconsagração do templo que foi profanado. E o Espírito Santo me disse: quem dera vocês também sejam ousados de reedificar e também de reconsagrar o seu altar, o seu templo. Esse ano, por exemplo, quantas vezes nós saímos fora do projeto de Deus? Só esse ano. Essa semana, quantas vezes nós pensamos coisas que não devíamos pensar, falamos coisas que não devíamos falar, agimos como não deveríamos agir. Templo sujo. E vou te contar mais, irmão. Sabe o que eles fizeram ali? Eles pegaram titica, sujeira de porco, um animal considerado imundo na Bíblia. Eles pegaram a sujeira do porco, que o porco faz de sujeira e às vezes ele come. Foram lá e sujaram tudo, o lugar da manifestação da glória de Deus. E o que o diabo quer fazer com a igreja hoje, o templo? Vamos sujar mesmo para que a glória não se manifeste. Por que se vê hoje no meio do povo de Deus um monte de gente natural? Você está pregando, a pessoa parece que está lá na Via Láctea, agarrada na ponta do cometa. Ai, queria um copo de Toddy aqui também agora. Ela não está entendendo nada. Por quê? O templo está tão sujo que ela não consegue discernir o que está sendo dito no Espírito. A Bíblia diz, não é o Paulo que diz, trata com o Espírito Santo isso depois. O Espírito Santo nos diz que os naturais discernem só naturalmente, os espirituais, espiritualmente. O que você discerne quando você vem na igreja? Você pega a palavra para fazer benefício somente para você, ou você pega a palavra para fazer aquilo que precisa se fazer em você? Eu falo aqui nessa igreja, tem um monte de gente que não gosta de mim, mas o Espírito Santo me ama. A palavra é assim: se você não sair daqui em cada culto dizendo assim, meu Deus,
Que homem, que mulher falha, eu preciso esmurrar a minha carne, porque tem muita carne em mim ainda. Se não sai daqui assim, está tudo errado. Se você vem aqui na igreja, fala para o teu irmão, você vai escutar uma coisa dura e séria agora, fala para ele. Se você vem aqui na igreja, para ficar ouvindo paparico e gente para melar você, significa que o seu templo está em si mesmado, não está pronto para Deus. Você não quer que no seu templo manifeste a glória de Deus, você quer que no seu templo manifeste as suas vontades. Você conhece criança mimada ou não? O que é criança mimada? Eu não sei, apóstolo. Aquela que a gente faz o erro de dar tudo para ela, ela não sabe quanto custa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não sabe o valor que tem as coisas, nunca dará valor a elas. Mas quando crescer, muda. Não muda, fica pior, você criou um monstro. Você passou a não criar filho, você cria monstro. E eu vou falar uma palavra dura de novo. Fala para o teu irmão, festa de comer sonho, fala para ele. E tem que escutar um torpedo desse, fala para ele. As igrejas estão cheias de monstros. Você está me chamando de monstro, apóstolo? Se o seu tempo estiver sujo, você é. Porque você age que nem criança mimada. A palavra é ministrada, em vez de você pegar e aplicar, você critica a palavra. A palavra é ministrada, em vez de você falar assim, é hora de aplicar na minha vida, você afronta a palavra. Eu não estou aqui para te acusar, só estou aqui para ministrar a sua vida, para que você seja próspero, fecundo e bem sucedido. Fala isso para o teu irmão, que você está ouvindo hoje. É para você ser próspero, fecundo e bem sucedido. Apóstolo, eu pensei que nem ia ter culto hoje. Eu pensei que você ia só passar a bandeja cheia de sonho para nós, e um bananazinho junto para empurrar a massa para baixo. É festa. Você colocou lá na internet que ainda é fé das luzes. Pensei que era cheio de pisca-pisca aqui. Pensei que você botava uma fumaça para o negócio ficar forte, apóstolo. Ei, eu não posso trazer você aqui para comer sonho, irmão. Eu preciso trazer você aqui para viver o sonho que Deus tem com você. Posso gerar em você uma criança mimada. Sabe por quê, irmão? Porque um dia eu vou sentar no tribunal. Que tribunal? Do justo juiz, que não há variação de pensamento, que não se vende por propina, que não faz a vontade dos homens. Vou sentar lá e ele vai dizer assim para mim, mostre-me as suas mãos. Eu disse, sim, senhor. Você lembra aquele dia? Que dia? Aquela madrugada, que madrugada? Aquela do dia 20. Que 20? De dezembro. Dezembro? De 2014. Você foi para São Paulo? Estava cansado no pó. Era 10h35 quando você sentou na mesa da sua cozinha. Você pegou seu computador e falou assim, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. E você até pensou em fazer não, vou levar só o versículo e aleluia. Então, aquele povo não ouviu o que tinha que ouvir. Por causa disso, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Apóstolo, pelo amor de Deus, vai falar que Jesus é tão ruim assim, e você fica aí tomando nome de ruim, um monte de coisa ainda para pregar para o povo, e por causa disso, aconteceu com Moisés, já contei para você. Por causa disso, se eu não te trouxer, se o Senhor me ministrou no meu espírito isso, eu não te ensino, eu vou prestar conta. Então eu prefiro caçar rolo com você do que caçar rolo com Jesus. Fala isso pro teu irmão. O apóstolo prefere caçar rolo com nós que caçar rolo com o Senhor. Eu prefiro ver a sua cara feia que você faz quando eu estou pregando do que ver a cara feia do Pai. Eu prefiro ver você fazendo esse bico que você faz quando eu estou falando e você não está gostando, do que eu olhar para o céu e ver o Pai de costas. Eu imagino que foi para Jesus isso, irmão. Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que ele viu? O Pai de costas. Você quer coisa pior do que você pedir para o seu pai um socorro e seu pai está de costas? Você lembra o dia que você pediu, pai? Seu pai largou tudo, atropelado para acudir você. Esse é o nosso Deus. Mas para isso, tem que viver no centro da vontade dEle. Fala isso para o teu irmão, esse é o nosso Deus. Fala, para isso,
Viver no centro da vontade dele. Apóstolo, me ensina como é que eu vivo no centro da vontade. Morre hoje. Porque a Bíblia diz que haverão dias que só os mortos ouvirão a Deus. Aleluia. O dia que eu estiver indo para Frederico Osdanã, de pé junto. Não. O dia que você morrer por seu orgulho. O dia que aquilo que as pessoas fazem para você não roubar mais a sua santidade. O dia que a afronta que você vive não roubar a sua paz. O dia que na verdade aquilo que os outros não fazem não tira de você a sua essência de quem você é em Deus. Só morto. Já foi em velório? Já, né? Não gosto muito de ir não, posso. Mas se você chegar lá, você dá um beliscão no morto, ele grita. Se você for lá pegar um alicate e apertar o dedão dele, a unha encravada, ele vai gritar: oh, minha unha encravada. Grita? Não. Mas lógico, né, apóstolo? Ele morreu. Ele morreu para a vontade dele. Nós precisamos morrer para a nossa. Pergunta para o teu irmão: você está vivo ou você está morto para a sua vontade? Vou te fazer uma pergunta: quer saber se você está vivo ou você está morto? Qual foi a sua disposição para levantar hoje de manhã? Ai, apóstolo, isso é golpe baixo. Ah, não, isso aí você está de brincadeira. Isso aí é muito baixo, apóstolo. Como é que pode você medir? Ei, um templo nunca quer outra coisa do que a manifestação da glória. Se você relutou, lutou, quebrou carro, faz que nem a Meire, liga pedindo carona. Agora, se você deixa para acordar 2 para as 9, para ver se você vai ter vontade, você abre a janela, vê um tempinho como esse. Se você dormiu com seu ventilador ligado para baixo, um edredomzinho no pé da cama, ah, meu Deus, seu travesseiro é daquele chique de pena de ganso, ou se não daquele da NASA que abraça a sua cabeça e fala assim: mas não vou mesmo. Sabe o que você fala, não vai mesmo? Porque a glória tanto faz para você. O dia que não estar buscando a glória de Deus não for importante para você, significa que isso tanto faz. E eu tenho que falar, fala para o irmão, segura o sonho. Aquele que não sabe para onde vai, qualquer ônibus serve. Chega na rodoviária, o primeiro que está lá, o cobrador está lá, fica a passagem, quero dar uma volta mesmo, aí, e sobe e vai, chega no ponto final, vai embora. Quem não tem o que fazer, faz isso. Ei, irmão, eu nasci para um destino e para um propósito. Conta isso para o teu irmão, você nasceu para um destino e para um propósito. E qual é o meu destino, apóstolo? A morada celestial, Jerusalém que há de vir. E qual é, apóstolo, meu propósito? Fazer a vontade daquele que me gerou. Não pode ser outra coisa. Fala comigo. O meu propósito é fazer a vontade de Deus, aquele que me gerou. Digo, meu destino é a morada celestial. Ei, escuta, você está aqui na igreja por quê? Porque eu não tinha o que fazer. Não, eu estou aqui na igreja porque tem um povo que eu estou orando, repreendendo e amarrando, e Deus vai dar eles aqui na minha mão. Ô feiticeiro gospel. Não, eu estou aqui porque eu preciso de uma casa e eu preciso de um carro. Se você está aqui porque você quer coisas, significa que você é consumidor. Para consumidor, Deus dá pão. Para semeadores, Deus dá semente. E Deus dá semente. Pastora Rosana falou para nós aqui quinta-feira. Quando o agricultor vai lá e joga 1 grão de milho, o fruto que nasce, cada um... E você sabe que um pé de milho não dá só uma espiga. Cada espiga tem cerca de 400 grãos. Para quem deseja semear, Deus dá semente. O que Deus tem dado para você? Deus tem me dado semente. Bom, então dá uma olhadinha no que você está colhendo. 2014, vou falar, ai meu Deus. Fala para o teu irmão, está se tornando profético o negócio. Eu tenho 17 telas para ler com você. Jesus, escuta aqui, o que eu estava falando mesmo? Está vendo aí, ó, ficar calando um balão de coisa. Não esqueci não, lembrei já. 2014 foi um ano, ou melhor, está sendo um ano tão tremendo para essa igreja,
que se não estiver acontecendo mesmo na sua vida, tem alguma coisa errada. Lógico que está acontecendo alguma coisa errada. Você não vai na minha casa. Aquilo que é meu é seu também, a não ser que você não tenha vivido como filho. Se você não tem vivido como filho, você está comendo migalha. Se você estiver vivendo como filho, você está comendo pão. Tudo que eu estou recebendo no mundo espiritual é seu também. Dá para falar amém? Porque não foi espiritual. Amado, nós estamos debaixo de uma unção de paternidade. Aquilo que é meu é seu. Eu não quero falar que eu sou sua paternidade para falar que eu tenho filho ministerial. Eu quero falar que eu sou sua paternidade para que você desfrute daquilo que Deus também está dando para mim. Em tudo, Deus tem cuidado de mim com riqueza de detalhes. Tem dia, irmão, que eu estou andando na rua, um papel de bala está no chão, eu vou catar para jogar, o Senhor começa a falar comigo. Se está fazendo isso comigo, tem que ser assim com você. E eu vou falar mais, se Deus tem levado a gente a nadar de braçada, irmão, em lugar profundo, se você está no raso ainda, significa que nós não estamos andando na mesma esfera e atmosfera. Talvez essa manhã foi preparada pelo Abba para que a gente reconsagre o nosso tempo e viva o alinhamento que o Pai tem para nós. Fala para o teu irmão, Deus tem um alinhamento para nós. Fala, tudo aquilo que é meu é seu. Tudo aquilo que é seu é meu. E ó, vou contar uma coisa para você. Está mais fácil para você do que para mim. Não explica. Não, explica porque o Tico e o Teco está devagar hoje, apóstolo. Vou explicar. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Ó, quando você fala isso, tudo que é meu é seu. Aleluia. Agora, quando eu falo tudo que é seu é meu, é tudo seis. Tudo que é seu é meu também. Desde a zica, desde o seu destempero, o seu desarranjo, é meu também. Então, pela proporção, eu estou perdendo nisso. Mas quando eu perco, é aí que eu ganho. A lógica do reino é assim, ai meu Deus, fala isso para o teu irmão, Deus pediu alguma coisa para você esse ano que você não deu. Não, engrossa a voz, porque é sério o negócio. Deus pediu alguma coisa para você esse ano que você não deu. Fala para ele, inclusive é na área financeira. Ai, Deus não respondeu. Não respondeu porque você não deu. Enquanto você prende a semente, Deus não pode dar a plantação da colheita. É lógica. Não tem jeito. Deus não vai alterar o ciclo por causa da carinha bonita e do seu sobrenome chique. Não vai. Ele vai alterar o projeto quando eu e você entrar no centro da vontade dele. Quantos recebem essa palavra? Dá para mudar o ambiente então? Aleluia! Olha, ai meu Deus, os cultos devem ter um pouco mais de tempo. Com tempo, você precisa mais de tempo, você tem que soltar nós logo, eu não aguento mais escutar falar. Vai ficar aqui. Eu te amarro. Com uma terrível perseguição contra o povo de Deus, com o objetivo de exterminá-los, este homem proibiu o culto ao nosso Deus. Ah, meu Deus, eu não sei, essas coisas não dão certo. O que tem proibido você de dar um culto a Deus? O que tem te proibido de dar o verdadeiro culto a Deus é oposição satânica. Faz essa cara que eu estou fazendo por irmão aí, faz. Ai, apóstolo, você marca culto justo no dia do último capítulo. De quem? Do The Voice. Da novelinha das 8. Eu não posso perder. Não, inclusive tem a irmã Doquinha, vai lá na minha casa. E coitadinha, faz 6 meses que ela não vai em casa. Manda ela amanhã. Mas hoje não. Hoje é um encontro com o Pai. Hoje é um encontro com o meu amado. Aquele que vem andando e saltando pelos montes só para se encontrar comigo. Deixa eu ficar de pé. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Às vezes eu olho para a Bíblia, eu viajo nela.
quando o Senhor saía do trono, irmão. Tem um lugar mais santo que o trono? Tem ou não? Não. Ele deixava o trono para descer no jardim para falar com Adão. Oi, qual é? Tudo bem, Adão? Oh, aleluias. Pegou, né? Ah, glórias. Ah, poderoso. Olha aqui, essa aqui a gente colocou hoje o nome de bem me quer e mal me quer. Vai ficar esse nome. Essa aqui que está andando na rocha aqui, nós colocamos o nome de samambaia de metro. Vai ficar. E esse aqui, comigo ninguém pode. Mas você colocou esse nome? Coloquei, está feito. Eu dei domínio para você. Faça isso. Fica lá. Vai ficar. E aquele ali? Aquele ali não. Esse aqui, elefante. Ah, por quê? Ai, por causa dessa tromba bonita que ele tem. Ai, que lindo. É elefante. O que ele faz? Ah, ele faz um monte de coisa, Senhor. Ele tem mais disso aqui. Olha o papo que o pai tinha com a criação. E daí, apóstolo? Que de graça tem isso? É tudo que ele deseja hoje. Deixar o trono para manifestar no templo. Sabe para quê? Para que você derrame umas lágrimas. Não lá para o agiota, nem para o gerente do banco. Nem lá para o seu patrão. E nem para as suas lutas adversárias, nem para aquele povo que te atormenta. Mas você derrame suas lágrimas na presença dele, dizendo: Abba, o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Eu não vivo mais. Senhor, olha, Pai, eu passo umas provas, mas eu saio delas tão forte. Você sabia que as provas, elas existem para você conhecer mais o Senhor? Porque a gente aproxima mais dele. Mas posso falar uma coisa agora? Está na hora de cessar esse ciclo de prova. Fala isso comigo, está na hora de cessar o ciclo das provas. Você já falou aqui na igreja que para cessar as provas é só morrendo. Então, morre para a teimosia. Morre para as brigas que você faz e se relaciona com Ele. Se você não, para você conhecer o Senhor, é só você querer se relacionar com Ele, que Ele não vai precisar trazer provas, adversidades, por você se aproximar dEle, porque Ele sabe que você não quer sair da presença dEle. Você entendeu essa frase que eu falo aqui? Quem anda na presença de Deus, recebe revelação. Quem visita, como é que é esse negócio de visitar? Eu nunca entendi você falando isso, não. É quando você corre para a igreja, quando você está na prova, naquela luta. Ai, meu Deus, é hora de eu ir na intercessão de segunda-feira. A irmã Girene, ô pastor João, ô pastora Rosana, ora. Aí eu trouxe aqui a peça, ora comigo, irmã. Oh, aleluia, oh, glória. Aí pega fogo. Aí a vitória chegou, vai para a sala. Do trono? Não, dos controles. Passou a prova, abandonou a vida com ele. Então, quem vive na presença, só quer a presença. Quem de vez em quando visita, se contenta com o que recebe. Fala isso para o teu irmão: Deus não tem para você uma coisinha pequena. Diga: Deus tem em você alto investimento. O que você falou, apóstolo? Fala comigo: alto investimento. Rio Caderneta de poupança? Não. O maior investimento de um pai, do pai na minha vida e na sua, foi Jesus na cruz. Você é grato a isso ou não? Você reconhece que Jesus foi à cruz por você? E o que a gente faz para agradecer o Pai? Teima, briga, duvida. Pai biquinho fala: mas isso passou. Passou. Sigamos, preciso acabar. Ai, meu Deus. Proibiu a circuncisão dos meninos, símbolo de aliança com o Senhor. Obrigava os judeus a sacrificarem animais para ídolos. E ele mesmo colocou uma estátua do seu deus grego chamado Zeus. Escute. Todas as vezes que Deus não é adorado, outro Deus passa a ser. Quando você tem dificuldade para ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, significa que tem um Deus aí dominando você. E esse Deus ele chama Mamon. E esse Deus é um Deus filisteu. E esse Deus precisava de uma estatueta para ser adorado. Por que as pessoas que têm recurso na mão, ela venera o dinheiro? Porque esse demônio que governa esse principado, ele precisa de veneração. Então, quando você não levanta adoração a Deus, no templo, algum Deus vai ser adorado.
Então, esse Antíoco, ele colocou dificuldade para o povo adorar e fez mais, que o povo levantasse uma estatueta aos Zeus, no lugar aonde deveria ser atraída a presença de Deus. Se Deus não manifestar na minha vida e na sua, alguma coisa vai ocupar o lugar que é de Deus. Fala isso comigo, misericórdia. Continua. E ele mesmo colocou dentro do Santo dos Santos, no templo do Senhor, e lá sacrificava porcos, animal considerado imundo, para zombar do Senhor e do seu povo. Próximo. Não satisfeito, passou fezes de porco nas paredes do templo, fazendo o que estava profetizado por Daniel como abominação desoladora. Lá no texto de Daniel, ele declarou isso. Depois, um homem descendente dos sacerdotes da casa de Arão, chamado de Judá Macabeu. Ele era filho de Matatias, que significa Matitiarro no hebraico, que Matitiarro significa presente do eterno, e que havia iniciado uma revolta quando num dia viu outro judeu subir para sacrificar para os deuses dos gregos sem oferecer resistência, e por isso ficou tomado de ira, matou o judeu e o grego, e arregimentou um exército para lutar contra os opressores. Então, o Matatias, ele levantou um povo para acabar com isso, e quem na verdade tomou posse disso não foi ele morreu, mas o Judá continuou com esse projeto. E aí na próxima tela, liderou o povo na retomada de Jerusalém, e a mão de Deus era com ele. Então o Judá Macabeu, ele sobe com o povo, destrói o exército dos gregos e reconquista Jerusalém. Depois, em pouco tempo, esse levante teve sucesso e eles retomaram o templo do Senhor e a cidade de Jerusalém. Ao entrarem no templo e contemplarem aquela desolação, se motivaram todos a limpar e a purificar a casa de Deus e restaurar o culto e a adoração ao Senhor. Próximo. Quando estava para escurecer, procuraram por todo o templo o óleo que era usado para iluminar a menorá, o candelabro, que é aquela peça que eu já mostrei para você, de 7 braços, e perceberam que havia óleo apenas para aquela noite. Então, quando eles limparam o templo, tiraram toda aquela imundície, eles pegaram a menorá, levantaram a menorá, foram no estoque para pegar o azeite. Quando eles foram observar, eles tinham azeite suficiente para apenas uma noite. E os levitas e os sacerdotes tinham que manter aquela chama acesa, não podia acabar. Então havia um estoque de azeite. Próxima tela diz assim: este óleo, para ser produzido segundo o ordenamento do Senhor, pelos sacerdotes, demorava 7 dias. O azeite, para ser colocado no altar, demorava 7 dias. Plenitude, perfeição. E então eles tiveram que optar. A opção deles qual era? A luz da casa de Deus ficará apagada por mais alguns dias até o azeite ficar pronto. Ou, não importa, Deus deve ser adorado hoje e a luz da casa de Deus deverá ser acesa ainda hoje. Eram 2 opções. Ou a gente acende a casa hoje, ou a gente deixa tudo apagado. Eles fizeram a melhor escolha. Próxima tela. Eles optaram não pela lógica, mas pelo amor ao Senhor e pelo desejo de adorar ao Deus que lhes havia dado tão grande vitória contra os seus inimigos. Acenderam então menorá e passaram imediatamente a produzir mais óleo de oliva para a iluminação. Tacaram fogo na menorá para acender a chama, correram, liberaram a palavra. Produzam azeite para nós. 7 dias para produzir e era utilizado no 8º. Aí, próximo. Na manhã do dia seguinte, quando a luz deveria estar se apagando, perceberam que a chama estava ainda bem viva e acharam que talvez houvesse mais óleo do que imaginavam. Porém, quando a luz permaneceu até a noite, estavam certos de que um milagre estava se manifestando ali diante dos seus olhos. Eles acenderam a luz aqui, era o suficiente para o outro dia. Quando eles chegaram no outro dia, ela não se apagava. Quando chegou de noite, ela não se apagou. Eles falaram assim: meu Deus, a lógica aqui não é nossa, há um milagre acontecendo aqui. Depois, a luz permaneceu acesa durante os 7 dias. E no dia em que mais óleo já havia sido produzido e santificado, a luz começou a baixar até apagar. Conta o rabisco judaico que quando eles chegaram com o azeite para colocar nas outras tochas, nas outras lâmpadas da menorá, e eles puderam pegar o fogo daquela que estava se apagando e acender, a outra se apagou quando a outra já acendeu. Meu Deus, esse é o Deus que nós servimos. Diz mais ainda: a disposição de dedicar, que é Hanukkah,
ou no caso, rededicar a casa ao Senhor, foi recompensada pelo próprio Deus com um tremendo milagre. Aí, a partir dessa data, o povo reunia-se e reúne-se para celebrar a festa das luzes ou a festa de dedicação, porque aconteceu um grande milagre lá. Esta frase em hebraico é Nes Gadol Haya Shem. E uma brincadeira com uma espécie de peão, ajuda a ensinar às crianças o que Deus realizou naqueles dias em Jerusalém. Na próxima tela, tem esse peãozinho aqui, chama Dreidel. Como é que é, Júlio? Você lembra o nome? Dreidel, isso, é Dreidel. É um peãozinho. Nesse peão, existem as 4 letras do alfabeto, que dão ênfase à frase. São aquelas letras lá, Nang, Mil, Rei, Shem. E ela diz, Nes Gadol Hayashem, um grande milagre aconteceu ali. Eles, em Jerusalém, eles declaram assim, um grande milagre aconteceu aqui. Se eu comprasse essa peça de Hanukkah, essa Hanukkah, que é a peça, aqui no Brasil, aqui em hebraico estaria escrito, aconteceu um milagre lá. Como está nos peãozinhos, que a gente pode comprar lá em Israel e trazer para cá. Mas como eu comprei essa Hanukkah lá em Jerusalém, o ano passado quando eu fui, está escrito aqui em hebraico, daqui para lá, houve um milagre aqui. Não, você não entendeu. O que está escrito aqui é, houve um milagre aqui. Então significa que nós estamos declarando que o Deus dos milagres está operando aqui. E é o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos acender também essas luzes. Nós vamos celebrar e vamos testificar que houve um milagre lá e tem havido um milagre aqui. Houve um milagre naquele povo e tem havido um milagre na nossa vida também, em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão. Está havendo um milagre aí na sua vida. E nessa manhã ainda pode haver. Pode pular. Um candelabro de 9 braços é o símbolo da festa, sendo que um dos braços chama-se Shemesh, que significa no hebraico servo, que é esse daqui. Se você conseguir ver daí, que jeito que eu vou ver com essa miopia? Ser curado em nome de Jesus. Aqui tem um que está elevado. Esse daqui é o servo. E esse servo, por incrível que pareça, na Hanukkah é Yeshua, é Jesus. Porque, amado, aquele que não serve para mais nada. Aquele que não serve para servir, não serve para nada. Se ela não serve para servir, vai servir para quê? Não serve para mais nada. Então é desta aqui que nós vamos pegar a chama e acender as demais 8 hastes que simbolizam os 8 dias de milagre. E nós vamos fazer isso já já em nome de Jesus. Depois, é claro que Jesus é identificado nessa figura, pois ele é o servo de Deus, que é a luz que ilumina as nossas vidas. A luz que há em nós provém dele, ele nos iluminou. Só ele tem os olhos como labaredas de fogo. Diga aí, só ele tem os olhos como labaredas de fogo. Próximo, nesta festa acendemos as luzes que representam cada um dos dias que Deus manteve o fogo aceso por milagre até que o óleo fosse produzido. Hoje nós rededicamos a cada luz que é acesa uma das áreas de nossas vidas. Comemos comidas feitas com óleo e um delicioso doce é comido nesse dia. O sonho, uma comida de origem hebraica que é o sufiganiô. Nós mandamos fazer uns sonhos para a gente comer. Depois, com o próprio texto de João declara que nós lemos lá no início, lembra do texto que você leu de João comigo? Esta festa ocorre aonde? No inverno, mais exatamente no mês de dezembro, próximo da celebração do Natal. Sabemos claramente que Jesus não nasceu no inverno, porque em seu nascimento havia pastores no campo com as ovelhas, cena impossível de ser vista no rigoroso inverno que faz em Israel. Você entende agora quando a gente fala para você que Natal é um paganismo? Eles tributam uma veneração a um homem barrigudo. E eles pegam pisca-pisca, irmãos, para simbolizar essa época. Coisa que, na verdade, essa época tem que ser lembrada por nós de um grande milagre que houve lá e aqui. Tudo que o nosso adversário quer, você aprendeu isso, é profanar o que o Senhor quer que a gente viva. Qual capítulo da sua Bíblia está escrito para você comemorar o nascimento de Jesus? As festas bíblicas, as 7, que a igreja precisa viver, a primeira delas chama-se Pessah, no hebraico é Páscoa. Páscoa é morte, significa passagem, saída do Egito para uma terra que emana leite e mel.
saída do pecado para uma nova vida com Cristo. Ele nos ordena a celebrar a sua morte que nos trouxe salvação. E o seu nascimento, irmão, é quando ele vai sair do Santo dos Santos, onde ele está hoje, para vir tabernacular conosco numa festa de tabernáculos. É claro que nós estamos correndo contra o farisaísmo da história. É claro que nós temos toda a coisa da história, o mercado e o comércio. Claro que você tem parentes que não vão entender isso, então chega na casa deles lá, amém, glória a Deus, celebra, mas você precisa ter entendimento de que essa festa de Natal, Jesus, ele está sendo colocado dentro de uma manjedoura, preso, como um menininho, largado num lugar, como que se não pudesse fazer nada. É esse Jesus que você conhece? O meu Jesus foi como ovelha muda, mas entrou no céu como o leão da tribo de Judá. Ele é muito poderoso e muito grande para ser simbolizado como um menininho, um pobrezinho numa manjedoura. Meu Jesus não está preso. Meu Jesus está vivo. Está aqui no nosso meio. Está passeando entre nós para curar, para sarar, para restaurar, para libertar, para mover e para operar um milagre hoje aqui em nome de Jesus. Então não entre nesse engano, se liberte disso. O apóstolo Paulo contava para nós que ele foi numa igreja ministrar esses dias. Não vou contar para você onde foi. Ele está ministrando restauração da igreja. E ele chegou, e ele é meio desligado assim, ele não é muito ligado em detalhes assim. E ele começou, pau, restauração da igreja, e pau, restauração da igreja, e começou a falar, onde já se viu, as igrejas hoje no altar da igreja tem árvore de Natal, tem guirlanda, quando de repente ele faz isso, os pisca-pisca, estava tudo no altar da igreja. Aqueles que deveriam ensinar o que é verdade, profanam o que é santo. Não importa se você gosta do que eu falo, irmão. Importa que eu falo o que Deus me ensina a fazer. Já falei que eu vou prestar conta se eu não pregar a verdade. E pregar a verdade não é gostoso porque não é cômodo. Pregar a verdade quebra paradigmas. Aleluia. Segue para acabar. Falou glória. Fala glória para o meu sonho. Não quer? Então vai. Mais propriamente, Jesus teria nascido na festa de tabernáculos, que se dá exatamente 9 meses depois da festa de Hanukkah. Ei, irmão, Hanukkah, hoje, para nós aqui, já começou em Israel faz 6 dias. São 8 dias de celebração, cada dia acende um braço. 9 meses depois dessa festa nasce Jesus, numa festa de tabernáculos. Há um entendimento que foi exatamente nesses dias que o arcanjo Gabriel apareceu para Maria, anunciando-lhe o nascimento de Jesus. Depois, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, ou Emanuel. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É sobre esse Jesus que eu estou falando para você. Eu não estou falando de um Jesus que está simbolizado numa bola vermelha. Eu estou falando de um Jesus que é vivo dentro de você. E que tem diuturnamente batido na porta do seu coração, como diz a palavra do Senhor no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Entende agora do pão que eu disse para você? Para de comer migalha e senta na mesa para ceiar com ele. Quer fazer isso agora? Fiquemos em pé. Pai, com autoridade profética e apostólica, eu tomo desta brasa e acendo, Pai, a primeira haste que simboliza o servo, e
que os propósitos do Senhor sejam plenamente cumpridos em nós, em nome de Jesus. Eu quero fazer com você um ato profético que o Senhor gerou no meu espírito. Eu quero pedir que a profetisa Márcia vá acendendo cada uma dessas hastes como autoridade profética da igreja. E a cada haste que ela casta, que ela acender, eu quero declarar milagres sobre algumas áreas da igreja. Nós vamos fazer, eu fiz uma lista de coisas que nós vamos declarar. Nós vamos declarar os milagres de Deus sobre os 5 ministérios. Que no meio de nós, o Senhor levante verdadeiros profetas, evangelistas, que o Senhor levante pastores e mestres. Vamos levantar um clamor para que o Senhor dê a nós uma adoração genuína e verdadeira, sem mácula, sem enganação. Que seja uma adoração que nós escolhemos uma única coisa, que é tocar as vestes do Pai. Nós vamos orar sobre o ministério de intercessão. Que o Senhor não levante apenas homens, mas o Senhor levante guerreiros, que sejam com espadas nas mãos todos os dias. Nós vamos orar também pedindo ao Senhor que Ele levante proteção sobre as famílias e os matrimônios, famílias inteiras, relacionamento de pai e de filho com pai, que seja verdadeiramente fortalecido, porque uma igreja só é forte quando a família é forte. Então nós vamos orar para que o Senhor levante essas muralhas, para que os jovens e os adolescentes da nossa igreja, eles entrem num nível de maturidade tão profunda, que eles sejam confundidos na rua, que as pessoas olhem para eles e possam ver neles uma flecha, que vão acertar o alvo, que é o trono do Senhor. Quero orar também para que os novos membros sejam nascidos em entranhas de misericórdia, de paixão, sejam envolvidos numa fome profunda pela palavra de Deus. Vamos orar também declarando pela cidade de Jaú, que Jaú verdadeiramente tome alinhamento e posicionamento e seja tocada por um milagre de avivamento tremendo em nome de Jesus. E também sobre a nação brasileira, para que o Senhor toque a nossa nação, e a nossa nação seja verdadeiramente sarada em nome de Jesus, amém? Eu vou começar a orar, a profetisa vai acendendo as hastes, e você levanta a sua voz, sem medo, sem vergonha agora, e começa a concordar comigo, vai concordando aquilo que eu vou orando, para que a gente seja um no Senhor em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua instrução, e rededicamos, ó Pai, o nosso templo ao Senhor nessa manhã, reconsagramos a nossa vida a Ti, Pai, para que os Teus anseios sejam plenamente estabelecidos e cumpridos em nós, em nome de Jesus. Começamos agora, Pai, a acender as velas da Hanuquia sobre os 5 ministérios, que o Senhor possa levantar os Seus profetas, os Seus evangelistas, pastores, mestres, homens e mulheres consagrados no altar, homens e mulheres com uma vida reta diante de Ti, para viver os Teus sonhos. Pai, em nome de Jesus, acende um milagre, Pai, uma chama na nossa adoração, que a nossa adoração não seja contaminada, que a nossa adoração não seja, Pai, algo que seja imundo, mas algo que toque o coração do Senhor, que toque as Suas vestes. Leva-nos, Pai, num nível de intimidade contigo. Oramos pela nossa intercessão. Levanta guerreiros, levanta, Pai, descendentes de Gade, homens e mulheres que estão vestidos com a couraça do Senhor, com o escudo da guerra. Coloca sobre as mãos deles, ó Pai, armas poderosas para guerrear. Abre, Senhor, o entendimento do céu, que eles enxerguem, Pai, a movimentação da esfera espiritual, em nome de Jesus, que eles possam confrontar as hostes espirituais da maldade, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias, que haja milagre nas famílias, que haja milagre nos matrimônios, que haja milagre nos relacionamentos de pai e filho, e de filho e pais, em nome de Jesus. Sara as famílias, a começar por esta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, levanta os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, como verdadeiras flechas que acertem o alvo do Senhor, que eles sejam confundidos pela santidade que haverá neles, que eles sejam, ó Pai, detectados pela unção que vai fluir através deles, em nome de Jesus. Consagramos os jovens, consagramos os adolescentes, as crianças desta igreja, para que através deles um avivamento comece neste lugar, em nome de Jesus. Pai, também acendemos a chama do milagre sobre os novos membros, aqueles que virão, aqueles, ó Pai, que o Senhor mesmo trará, para que sejam tratados, discipulados e enviados para os Seus propósitos, que haja uma paixão de fome e de sede pela Tua presença, pela Tua palavra, que eles sejam desejosos, Pai, de viver e servir ao Senhor diuturnamente, em nome de Jesus. Pai, toca a cidade de Jaú, há um milagre
milagre acontecendo nessa cidade. Que a Rua Pereira de Toledo seja, Pai, o desencadeador dessa vazão. Flua avivamento sobre Jaú, flua cura sobre Jaú, flua sobre a nossa cidade, Pai. Algo tremendo e poderoso, jamais visto na nossa história. Jaú é uma, a partir desta manhã, é uma nova cidade. Nós profetizamos em nome de Jesus. Pai, sara a nação brasileira, sara o Brasil. Como igreja nos arrependemos, como igreja, Pai, confessamos a nossa maldade, confessamos o nosso pecado e escolhemos agora edificar, ó Pai, o santuário ao Senhor, restaurar o nosso templo a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, houve um milagre lá, está havendo um milagre aqui, e nós concordamos e rededicamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao céu e diga comigo: Pai, eu coloco a minha vida totalmente diante do Senhor, e eu escolho agora dizer que eu sou o templo e morada do Teu Espírito, e eu purifico a minha vida agora, para que a profanação não me alcance e não me impeça de ter uma vida plena contigo. Eu me arrependo da minha ignorância até esta manhã, mas a partir de agora, a Tua palavra transforma a minha vida, em nome de Jesus. Olhe para mim rapidamente. Quando você é ministrado pela palavra de Deus, duas coisas acontecem. Diga comigo, duas coisas. Você nunca mais vai ser igual. Você vai ser melhor ou pior. Igual não dá mais. Ou você pega a palavra e vive, ou você pega a palavra e negligencia. Se você negligenciar, você vai ser pior. Se você pegar e viver, você vai receber o melhor do Pai sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos deixar essas 9 hastes acesas aqui hoje, durante todo o dia. Não sabemos a hora que esse azeite vai acabar, mas eu creio que enquanto essas lâmpadas estiverem acesas, algo vai romper, algo vai bater a porta da sua casa. Apóstolo, hoje, gente que te deve vai te procurar hoje. É milagre. Milagre não tem fórmula, milagre é Ele que faz. Aleluia. Então fique ligado hoje. Não sai daqui e se atole em comilança na mesa. Sai daqui e se atole no entendimento do Espírito, para aquilo que Ele vai revelar para você, porque Ele está desejoso em revelar o seu segredo aos seus profetas. Conta isso para o teu irmão, ele quer contar o segredo dele para você, irmão.